da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem for o seu conselheiro, ou que ele deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Igreja viva, graça e paz. Pode se assentar, por favor. Eu digo para vocês que para mim é um privilégio estar com vocês por mais uma vez para pregar-lhes a boa e infalível palavra de Deus. A Escritura, irmãos, ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. E nós como cristãos, nós como igreja, estamos aqui para cumprirmos o ideal de Deus, a vontade de Deus, no que tange o culto coletivo. Capítulo 1, versículos 19 a 26. Capítulo 1, versículo 19 a 26. Todos encontraram a referência bíblica? Amém. Então nós iremos ler o texto e iremos manter a Bíblia aberta. Eu quero que vocês tenham um coração disposto a ouvir a voz de Deus pela Escritura. Amém? Assim lemos: porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele estava encarcerado. Ele estava preso na sua primeira prisão domiciliar em Roma. Somos sabedores que Paulo, diante dessa adversidade, mesmo estando preso, o apóstolo Paulo ele vai certificar a igreja de que o evangelho estava progredindo, que estava havendo um progresso do evangelho mesmo eles estão presos. Capítulo 1, versículo 12, ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. O nosso pastor nos pregou no domingo de forma profunda, nos explicando que o evangelho prosperou. E Paulo, ele apresenta 3 maneiras aqui em que o evangelho ele prosperou. Ele diz que o evangelho, irmãos, ele alcançou a guarda pretoriana. Ele diz que os irmãos que ficaram sabendo das suas prisões em Cristo tomaram ânimo e foram encorajados a também pregar o evangelho. E até mesmo aqueles irmãos que perseguiam Paulo, que desmereciam o apóstolo Paulo, eles foram motivados a pregar a Cristo. Paulo ele demonstra sua alegria. Embora aqueles que pregavam a Cristo por inveja, com motivações erradas, Paulo ele demonstra alegria, porque ainda assim Cristo estava sendo pregado, Cristo estava sendo proclamado. Paulo ele se regozija, ele se alegra. E nesse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele vai compartilhar com os filipenses a sua perspectiva futura acerca da sua vida. Ele vai compartilhar para os irmãos filipenses que, embora ele estava preso, mas ele tinha uma maneira de enxergar a vida, a sua situação, de uma forma, meus irmãos, espiritual. Ele tinha uma perspectiva maravilhosa acerca da sua situação. E o que ele vai fazer aqui do versículo 19 a 26? Paulo, ao compartilhar sua perspectiva sobre o seu futuro, Paulo destaca aqui 3 das suas convicções. Paulo vai compartilhar para os irmãos que estavam em Filipos 3 das suas certezas, 3 das suas convicções. A primeira convicção está no versículo 19, onde Paulo mostra para os irmãos que ele tinha convicção de que ele sairia liberto da prisão. Olha o versículo 19:
porque sei que disso me resultará salvação. Como vocês são sabedores, ele estava preso. Mas Paulo aqui no versículo 19, ele está demonstrando uma convicção, que ele sabia que ele iria ser liberto da prisão, que ele seria, meus irmãos, livre da prisão. É verdade que essa palavra que Paulo usa aqui, salvação, ela tem um significado muito abrangente no Novo Testamento. Ela pode significar segurança, ela pode significar bem-estar, mas nós entendemos aqui que Paulo está se referindo à sua libertação da prisão em Roma. Isso fica evidente quando nós compulsamos o versículo de número 25, onde ele disse que iria ter com os irmãos e permaneceria com eles. Se nós olharmos para o capítulo 2, versículo 24, Paulo diz o seguinte: mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Então essas passagens aqui explicitam, esclarecem para nós que Paulo, de fato, ele tinha uma convicção de que ele sairia da prisão. Estando preso, Deus o libertaria da prisão romana. Mas o que é importante que devemos ressaltar aqui é que essa convicção de Paulo, irmãos, ela está ancorada. Não era uma convicção mística, não era uma convicção que ele pensava assim: eu acho que eu vou ser liberto, e ficava na lucubração. Não, Paulo ele tinha uma convicção embasada, em que Paulo ele nutria essa convicção de que ele seria liberto daquela prisão romana. Irmãos, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 8, Paulo, estando preso, ele já havia dado depoimento, ele já havia feito defesa acerca da sua situação. Ele não estava preso porque ele era um meliante, ele não estava preso porque ele havia feito algo de errado. Não, Paulo estava preso porque os judeus, com inveja dele, entregou Paulo na mão dos romanos. E Paulo ele estava ciente, ele estava com a mente tranquila, que o seu depoimento, que a sua defesa era favorável, que em Cristo Jesus ele estava com a consciência limpa, de que o seu testemunho foi eficaz. Mas não somente isso, irmãos. Nessa altura, a igreja ela ainda não era alvo da perseguição romana. Como nós sabemos, os judeus, o judaísmo, era uma religião oficial no Império Romano. E como é que os romanos enxergavam os crentes, os cristãos em Cristo Jesus? Eles enxergavam a igreja como se fosse uma ramificação do judaísmo, de maneira que nessa altura aqui, a igreja não era perseguida pelos romanos, a igreja não era perseguida pelos imperadores. Então Paulo está com a mente tranquila. Pela graça eu dei um bom depoimento, pela graça a igreja ainda não era alvo de perseguição ferrenha. E tem um detalhe: o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele diz, porque sei que disto me resultará a salvação, essa palavra disto faz referência àquelas três evidências que confirmavam o progresso do Evangelho. A questão que o Evangelho alcançou a guarda pretoriana, a questão que o Evangelho encorajou os irmãos a pregarem, e a questão que o Evangelho influenciou até aqueles que não gostavam de Paulo também pregar a Cristo. Então, disso que Paulo diz aqui, ele está incluindo esses benefícios que o Evangelho ocasionou em Roma. Mas não foi somente isso, meus irmãos. A convicção de Paulo estava sustentada ainda em dois auxílios. E ele mostra aí para nós no versículo 19 que auxílio era esse. Na verdade, eram dois os auxílios. Ele tinha um auxílio humano e o auxílio divino. Qual era esse auxílio humano e esse auxílio divino? Versículo 19: porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então ele tem aqui dois assistentes. Ele tem os irmãos orando por ele, e ele tem a providência, a provisão, o socorro do Espírito Santo. Então isso é importante, irmãos, que Paulo, estando preso, ele está sendo ancorado, ele está sendo ajudado pela igreja em oração. Isso aqui é importante destacar, sabe por quê? Porque a igreja de Filipos não somente cooperava com Paulo através do sustento financeiro. A igreja de Filipos
ajudava Paulo também em oração. Paulo estava preso, mas ele está convicto que Deus vai libertar ele da prisão, por causa da oração da igreja. Os irmãos oravam por Paulo, os irmãos intercediam por Paulo, e Paulo, ele embasa a sua convicção de que Deus libertaria ele da prisão, por esse seguinte fato: a igreja está orando por mim. Aleluia! Então, pela vossa oração, Paulo está dizendo: Deus vai me libertar dessa prisão, Deus vai me tirar desse cativeiro, Deus vai me libertar desse cárcere. Irmãos, veja como Paulo, ele valoriza a oração da igreja. Ele está preso, mas os irmãos estão cooperando com ele, não somente com os donativos, mas também com a sua oração. Eles oravam, e isso é importante que nós venhamos destacar, porque Paulo, irmãos, ele orava pelos filipenses. Nós vimos que dos versículos 3 ao 11, Paulo agradeceu a Deus pelos filipenses, mas também orou pelos filipenses. Agora os filipenses, por sua vez, também tinham um compromisso inquebrável, inquebrantável, de interceder em prol da vida de Paulo. Isso é maravilhoso. A oração era mútua. Paulo orava pelos irmãos e os irmãos oravam por Paulo. Eu quero dizer para você nessa noite, crente no Senhor Jesus, que a oração da igreja, ela é eficaz. Amém. Essa tem sido uma verdade reiterada, repetida, mas é importante que nós venhamos repetir mesmo, porque essa é uma verdade fundamental. Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração da sua igreja. Vocês vão se lembrar que quando o apóstolo Pedro estava preso, encarcerado, prestes a ser morto por Herodes, a Bíblia diz, irmãos, em Atos 12:5, mas Pedro, ele era guardado em prisão, porém a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja intercedia, a igreja clamava, e a Bíblia diz que Deus enviou o anjo e libertou Pedro daquela prisão. Vocês percebem como Deus age através da oração do seu povo? A oração da igreja é eficaz. Aqui, meus irmãos, nós somos instruídos a sermos pessoas que oram pela vida da liderança da igreja. Paulo orava pelos irmãos, mas os irmãos, por sua vez, também intercediam pelo apóstolo Paulo. E Deus, ele estava agindo através da oração. Paulo está dizendo: eu tenho convicção que eu sairei liberto pela vossa oração. Mas ele não tinha somente o auxílio humano da igreja, ele tinha um auxílio divino, o socorro do Espírito Santo. Olha o versículo 19: pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de quem? De Jesus Cristo. Paulo está mostrando, irmãos, que o Espírito Santo estava atuando. À medida que a igreja orava, à medida que a igreja intercedia junto a Deus em prol de Paulo, o Espírito Santo estava agindo pela oração. E quando ele diz aí o socorro, ou na atualizada a provisão, está mostrando, meus irmãos, a ação do Espírito Santo na vida de Paulo em relação à sua prisão. Paulo, ele estava contando com a providência do Espírito Santo. E é interessante, como eu falei para vocês, Paulo, ele dava testemunho quando estava preso. Ele havia dado um depoimento. E Paulo, irmãos, ele contava com a assistência do Espírito Santo para aquilo que ele iria falar. Imaginem você preso, as autoridades te prendem e você tem a oportunidade de fazer uma defesa da sua fé, de você mostrar quem é você e por que você prega o que prega. Imagina aí, diante da autoridade, todas as pessoas te ouvindo. Paulo, de fato, ele necessitava da assistência do Espírito Santo. Acerca disso, o Senhor Jesus já havia dito em Mateus 10, versículos 19 e 20, dizendo que os discípulos seriam entregues nos tribunais, mas eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles iriam falar, porque no versículo 20 Jesus diz: porque não sois vós que falarás, mas o Espírito do Pai é quem fala em vós. Então Paulo estava sendo assistido, ajudado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite, que assim como Paulo, ele contava com a oração da igreja e com o socorro do Espírito Santo, eu e você, nós precisamos também da oração da igreja e do socorro do Espírito Santo. Amém. A circunstância era adversa para Paulo. Ele estava preso, trancafiado, restrito, embora o evangelho estava progredindo, mas ele estava, meus irmãos, sendo sustentado pela oração da igreja e pelo amparo do Espírito Santo. O próprio Paulo,
Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ou melhor, versículo 28, ele vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no 26 ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na sua situação adversa, na sua tribulação, você pode contar com a oração da igreja e com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo ele destaca a sua convicção, e a sua convicção ela é embasada, ela é amparada. Mas é curioso, irmãos, que Paulo ele não somente destaca a sua convicção de que ele seria liberto da prisão. Paulo ele destaca uma segunda convicção, a convicção de que ele engrandeceria a Cristo no seu corpo. Sim, Paulo mesmo preso, ele tinha uma segunda convicção que ele compartilha com os filipenses. E essa convicção era: eu vou engrandecer a Cristo no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha o versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, o apóstolo Paulo ele demonstra a sua segunda convicção. A vida dele tinha uma função, e a função primária da vida do apóstolo Paulo era engrandecer a Jesus Cristo. Eu quero te perguntar nessa noite: você tem consciência do propósito principal da sua vida? Você tem engrandecido a Cristo no seu corpo? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o próprio Paulo ele escreveu à igreja que estava em Corinto, dizendo: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, a nossa vida, pertence a Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter a mesma convicção que Paulo. Ele estava comprometido, resolutamente, de engrandecer a Cristo através do seu corpo. E antes disso ele demonstra aí que ele tinha uma intensa expectação. Paulo mesmo estando preso, ele tinha uma intensa expectação. Ele tinha, meus irmãos, uma expectativa ardente, ansiosa. Ele aguardava algo. E ele diz mais que ele não somente tinha intensa expectação, ele tinha esperança. A palavra traduzida aqui para esperança significa, meus irmãos, ela traz a ideia de confiança. A esperança na Bíblia não é algo que é incerto, que pode acontecer, não. Esperança na Bíblia trata de certeza. E Paulo tinha uma certeza que ele não seria confundido em nada. Mesmo preso, ele deveria dar depoimento, ele deveria dar testemunho, mas ele tinha essa expectativa, meus irmãos, que ele não viesse se envergonhar na presença do Senhor. Ele tinha essa convicção de que ele não poderia negar a Cristo diante dos imperadores. Ele tinha um compromisso, ele tinha uma expectação, uma esperança que ele deveria ser achado fiel. Paulo aqui, irmãos, ele não quer se apresentar diante de Cristo como alguém que é infiel. Diante das provações, diante das opressões, diante, meus irmãos, da prisão, Paulo diante das autoridades, ele não queria envergonhar o nome de Jesus, ele não queria ser achado infiel, pelo contrário, ele não queria ser confundido, ele não queria ser envergonhado, pelo contrário, ele diz aí no versículo 20, antes, com toda a confiança, que será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Deus seja louvado. Se você estivesse no lugar de Paulo, como você reagiria? Será que a sua tendência diante de autoridade seria de se envergonhar de Cristo, de negá-lo? Paulo está dizendo que ele estava com a intensa expectação e esperança de que em nada ele fosse envergonhado. Pelo contrário, ele queria que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. A vida dele estava nas mãos de Cristo. Ele tinha certeza que ele sairia da prisão, mas Paulo aqui ele deixa implícito uma possibilidade de que ele pode ser executado na prisão. Mas ainda que ele fosse executado, ele não estava preocupado.
ele estava convicto que seja na vida, seja na morte, ele iria honrar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós por vezes, diante de tanta liberdade que temos, Paulo estava preso, nós tínhamos toda a liberdade do mundo. Às vezes a liberdade que nós temos tem sido um fator desmotivante, por assim dizer. Porque, irmãos, nós temos liberdade para cantar, nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Tem países que os irmãos não podem pegar a Bíblia e conduzir nas ruas. Se uma irmã pegar a Bíblia e sair nas ruas, é o mesmo que ela chamar as pessoas para violentá-la. Imagina aí, os irmãos sofrendo, mas nós com tanta liberdade, irmãos. Nosso culto, por exemplo, o nosso pastor sempre nos ensina, irmãos, o culto tem que ser com a alma, o culto tem que ser com fervor. E às vezes quando nós participamos do culto, marasmo, parece que tanto faz, tanto fez. Irmãos, nós temos que entender que Deus nos chamou para a sua glória, que nós devemos engrandecer a Cristo no nosso corpo. E uma das maneiras que nós podemos demonstrar isso é no culto público, por exemplo. Irmãos, o nosso culto não deve ser frio. Eu sei que esse acessório que nós estamos usando agora, a máscara, é um desafio. Mas, meus irmãos, se nós tivéssemos a condição de Paulo aqui, imagina aí, se nós com toda essa liberdade, nós às vezes adoramos a Deus de qualquer maneira, com frieza, com desmotivação, se nós estivéssemos no lugar de Paulo. Paulo ele está convicto, eu estou preso, eu posso até morrer, mas eu estou convicto que eu irei engrandecer o meu Senhor, eu vou honrá-lo, eu vou dar minha vida por Ele. Pela vida ou pela morte? Você se lembra de João capítulo 21? O Senhor Jesus falou para Pedro que quando ele era moço, ele se cingia a si mesmo e andava por onde queria. Mas Jesus falou para ele, mas depois que fores velho, ou te cingirás e te conduzirás para onde não queiras. E o texto vai dizer para nós no versículo 19 do capítulo 21, que Cristo estava falando acerca do tipo de morte que Pedro iria glorificar a Deus. Olhem bem, Cristo está falando para Pedro que ele seria morto, que ele iria morrer, e que a morte dele seria para a glória de Deus. Irmãos, Paulo aqui está nos dando um ensinamento profundo nessa noite. Nós precisamos de fato ter esse compromisso, meus queridos, de engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na doença, seja na saúde, a nossa vida tem que ser uma oferta diante de Deus. E ele explica como ele iria engrandecer a Cristo pela vida ou pela morte. No versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Ele estava tão comprometido, irmãos, em honrar o Senhor Jesus, que isso aqui explica como Paulo chegou nesse nível. Ele diz aí que a vida dele, o viver, era Cristo, ao passo que morrer para ele era vantagem. Irmãos, Paulo estava de fato centrado na pessoa de Jesus Cristo. A vida de Paulo era o próprio Cristo, o viver é Cristo. Se nós darmos uma lida aqui no capítulo 3, Paulo vai dizer, irmãos, que ele havia abandonado tudo. Ele era um homem que era um judeu, era hebreu de hebreus, um homem que, segundo os judeus, ele era um homem que estava no nível mais elevado, ele era um fariseu. Mas todas as prerrogativas que os judeus prezavam, o apóstolo Paulo disse que ele reputou como perda por causa de Cristo. E ele disse mais que ele havia abandonado tudo para chegar à excelência de Cristo. Esse homem de fato, ele conheceu o Evangelho. Esse homem de fato teve um encontro salvífico com Cristo, o que nos leva a refletirmos, meus irmãos, nessa noite. Será que nós realmente tivemos um encontro com esse Senhor maravilhoso? Paulo tem um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e a vida dele é radicalmente transformada, de maneira que o viver para ele era o próprio Cristo. Vocês vão se lembrar no seu texto de Gálatas 2:20, Paulo diz que já estava crucificado com Cristo, e ele diz: e agora a fé que vivo na carne,
Vivam na fé do Filho de Deus, a qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo estava crucificado com Cristo e ele diz que ele não vivia, mas Cristo era quem vivia nele. Vocês notaram o nível de compromisso que Paulo tinha com nosso Senhor Jesus, irmãos? O viver para Paulo era o próprio Cristo. Quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, quem morreu por todos? Jesus. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Paulo está dizendo, irmãos, que Cristo morreu para que nós que vivemos não venhamos viver para nós mesmos, mas possamos viver para Jesus Cristo. Aleluia! Eu te pergunto, para quem você tem vivido? Analise a sua vida nessa noite. Você tem 24 horas por dia. Como é que você usa o seu tempo? Em que você está focado? Em que você está dedicando a sua vida? Paulo está dizendo: eu estou comprometido com Jesus, Ele é a minha vida. Em Colossenses 3,4 ele escreveu aos irmãos que estavam em Colossos dizendo isso, porque Cristo que é a nossa vida. Meus irmãos, eu tenho a plena certeza que nós precisamos reavaliar os nossos conceitos. Como o nosso pastor Alan sempre tem falado conosco aqui, nós precisamos, irmãos, analisar o nosso cristianismo. O nosso cristianismo está muito fraco. A nossa vida, meus irmãos, nós estamos vivendo para nós mesmos. Quando tem compromissos relacionados a Jesus, às vezes nós titubeamos, às vezes nós postergamos, às vezes nós deixamos para depois, às vezes nós levamos na indiferença. Mas Paulo, ele era um homem que era de fato comprometido com Jesus, de maneira que viver a Cristo e morrer para ele era o quê? Lucro. Mas por que lucro? Paulo está considerando a morte como lucro. Por quê? Ele destaca aqui, irmãos, que a morte era vantagem. Vantagem em que sentido? Nós iremos perceber nessa passagem que, em primeiro lugar, por que a morte seria ganho? Porque ele estaria engrandecendo a quem? A Cristo, assim como ele iria engrandecer com a vida. Segundo, porque Paulo, como ele vai dizer no versículo de número 23, ele tinha um desejo de partir e estar com Cristo. O que ele diz que era incomparavelmente melhor. E outra, morrendo em Cristo, ele entendia o seguinte, que todo sofrimento teria um fim. Então por isso que ele fala que o viver, quando ele estava com a vida física, a vida dele era o próprio Cristo. Mas o morrer era lucro, não era perda, não era desvantagem, porque ele iria engrandecer a Cristo na morte, ele iria cumprir o seu desejo, porque ele desejava estar com Cristo, e ele estaria livre de todo sofrimento. É por isso que Paulo diz: o morrer é ganho. Eu sei, irmãos, que a morte é um desafio. Nós entendemos pela Bíblia, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o último inimigo a ser aniquilado. Mas Paulo, na perspectiva do futuro, ele entende o seguinte, que na vida dele, morrer é lucro. Essa deve ser a perspectiva de todo cristão. Nós podemos sofrer com as perdas de entes queridos, que é um sofrimento sem par. Mas em relação à nossa vida diante da morte, Paulo ele não tinha o que temer. Ele dizia que a morte para ele era ganho. Louvado seja Deus. E olha só, irmãos, os versículos 22 e 23, os irmãos estão entendendo? Paulo ele vai demonstrar aqui um dilema que ele passou a viver. Ele é um homem que tem convicção de que seria liberto. Ele é um homem que tem convicção que engrandeceria a Cristo no seu corpo. Mas ele é um homem que passa em dado momento por um dilema. E qual foi o dilema que Paulo enfrentou? Está aí nos versículos 22 e 23. Notem. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Ele havia dito que viver é Cristo e morrer é ganho. Mas no 22 ele diz que se eu viver na carne, carne aqui, irmãos, nós não podemos entender carne como obras da carne. Carne aqui não diz respeito à natureza pecaminosa, porque quando nós falamos de carne, andar na carne, geralmente o que vem na nossa mente? Pessoas que estão andando no pecado, segundo as inclinações carnais.
Mas como Paulo diz aqui, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, a carne aqui está se referindo à vida física. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, se eu viver aqui nesse mundo fisicamente, e essa vida que eu viver me der fruto do meu trabalho, da minha obra, não sei então o que devo escolher. Vocês percebem que Paulo ele demonstra uma espécie de tensão aqui? Eu não sei o que escolher, como que um dilema. E olha o 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Qual era o ponto de dilema aqui de Paulo? Era o seguinte, ele estava no dilema entre viver a vida física e produzir no reino de Cristo, ou ele partir e estar com Cristo, o que ele diz que é muito melhor. Ele está aqui no impasse. O que é melhor? Eu viver na terra, mas produzir fruto para o reino de Deus, contribuir com a edificação da igreja, ou eu partir e estar imediatamente com Cristo? Ele demonstra um dilema. E aqui, irmãos, é importante que nós venhamos destacar que o apóstolo Paulo ele tinha um entendimento maravilhoso acerca da vida pós-morte. Hoje muitas pessoas têm dúvidas, hoje muitas pessoas acham um assunto complicado, confuso, acerca da vida pós-morte. Mas Paulo ele demonstra aí que ele desejava partir e estar com quem? Com Cristo. Quando ele fala desejo partir, essa imagem aqui, essa figura que ele usa de partir, pode ser usada tanto na questão da navegação, onde as âncoras eram tiradas, ou em um outro contexto. Mas Paulo está mostrando aqui que partir é o mesmo que morrer. Ele tinha o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. Então, para Paulo, ele não estava ansioso de morrer e ficar no estado de inconsciência da alma, como assim é chamado. Não. Paulo, ele desejava partir e estar imediatamente com Cristo. Meus queridos, essa é a doutrina que nós chamamos de estado intermediário. Quando o cristão morre aqui, para onde ele vai? Paulo está nos dando uma indicação clara aqui. Ele tinha o desejo de partir e estar com quem imediatamente? Com Cristo. Eu pergunto para vocês, uma vez que Paulo sabia que se ele vivesse na carne, no corpo humano, ele seria proveitoso, útil para o reino de Deus, será que Paulo ele teria desejo de ficar no estado de inconsciência em relação a ele poder produzir no reino de Deus aqui? Não. Paulo aqui, quando ele fala que deseja partir e estar com Cristo, é porque ele reconhece que se ele morresse naquele momento, imediatamente ele seria conduzido à presença de Jesus. Vocês se lembram de Hebreus 9, 27? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando a pessoa ela morre, segue-se o juízo, ela vai ser encaminhada ou para um lugar de sofrimento, no caso do descrente, ou para um lugar de gozo eterno na presença de Jesus Cristo. E Paulo aqui, como um crente, ele sabia para onde ele ia se ele morresse. Ele partiria imediatamente para a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês se lembram que quando Jesus Cristo ele estava pendurado na cruz, entre dois salteadores, um deles demonstrou arrependimento e falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 43, Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por que Paulo ele sabe que estar na presença de Cristo é melhor? Porque foi ele mesmo que teve a experiência de ser arrebatado ao paraíso. Vocês se lembram de 2 Coríntios 12? O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado em espírito. Na verdade ele não sabia que foi em espírito ou no corpo, mas ele foi levado à presença de Cristo. Ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. E o apóstolo Paulo ele ouviu coisas inefáveis que ele mesmo disse que não era lícito ao homem dizer. Agora imagine, o homem que já tinha tido um contato com os céus, o homem que já tinha tido contato com o paraíso, ele está diante de um dilema. Ele sabe que ele pode produzir enquanto está no seu corpo mortal, mas ele sabe que está na presença de Cristo é muito mais melhor. O que aprendemos aqui, irmãos, é que precisamos ter tranquilidade acerca
da nossa vida. E quando estivermos aqui com vida, nós temos que ter a convicção de Paulo: viver é Cristo. Mas se Deus nos chamar, se Deus nos recolher, nós temos que ter isso na nossa mente: morrer é ganho. Em 2 Coríntios 5,8, Paulo diz: mas confiamos e desejamos antes deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então, para o crente, deixar o corpo aqui é habitar com o Senhor. Então, a morte serve de quê? De uma condutora. A morte conduz o crente dessa vida para a presença de Cristo. Diante desse dilema, como Paulo vai resolver esse problema? Como esse dilema vai ser resolvido? Os versículos de número 24, ele diz aí: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele vai demonstrar agora a terceira convicção, a convicção de que ele permaneceria em carne para o benefício da igreja. Ele diz aí: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar o quê? Na carne. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele estava no dilema entre ficar e partir para estar com Cristo. Mas ele entrou na conclusão: eu julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Aqui é uma resolução de Paulo. Eu prefiro, por causa aqui da necessidade, ficar no corpo, ficar em vida, porque eu terei utilidade para o bem-estar de vocês. Paulo, se dirigindo aos irmãos, está mostrando o seguinte aqui, irmãos: que ele fazia diferença entre o desejo pessoal que ele tinha com a necessidade da igreja. Vocês perceberam? Olha aí o versículo 23: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo. Então, qual era o desejo de Paulo? Partir e estar com Cristo. Mas olha o 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele entendeu a diferença entre o desejo pessoal dele e a necessidade da igreja. Vocês percebem que Paulo aqui, ele está deixando o desejo pessoal dele de lado. O meu desejo ardente era estar logo na presença de Jesus, mas é uma necessidade, a igreja precisa de mim. A igreja precisa da instrumentalidade que Deus me conferiu. A igreja precisa ser edificada, e por causa disso, eu prefiro ficar na carne. Eu prefiro ficar no corpo mortal para poder contribuir com o bem-estar da igreja de Deus. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta aqui hoje: você faz essa diferença entre o seu desejo pessoal e a necessidade da igreja? Às vezes a nossa vida é movida tanto pelo egoísmo que a gente só se preocupa com a gente mesmo, não é isso? E Paulo está demonstrando aqui, irmãos, que egoísmo não deve fazer parte da vida cristã. Ele tinha um desejo sublime, mas ele preferia, por causa da necessidade da igreja, poder estar em vida para poder contribuir no crescimento espiritual dos irmãos. Se fosse você no lugar de Paulo, qual seria a sua escolha? Atender aos seus desejos pessoais ou se sacrificar pelo bem do povo de Deus? Paulo aqui nos ensina, irmãos, como nós devemos tratar a igreja de Deus. Em Efésios 5,25, ele diz aos maridos: mas vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Notem, será que a igreja tem valor para Jesus? Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Paulo, como apóstolo de Cristo, ele entendia o que era precioso. Ele entendia qual era a melhor escolha. E aqui é interessante a gente lembrar que Paulo havia orado pelos filipenses para que o amor dos irmãos viesse a aumentar mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Com que propósito? Para que eles viessem a provar as coisas excelentes. E Paulo aqui nos dá um exemplo de uma pessoa que o amor está crescendo de tal maneira que ele sabe fazer a melhor escolha. É um amor com discernimento. Meu desejo é partir, mas a necessidade da igreja está aí. E eu, como apóstolo, eu como servo de Jesus, eu prefiro escolher ficar para poder ajudar a igreja. Isso é estupendo, irmãos. Essa declaração de Paulo é de nos quebrantar o coração. Como se nós que às vezes não estamos nem aí para a igreja. Alguns dizem aí, os irmãos se resolvam a sua própria vida. Eu vou preocupar com a minha vida. Olha o capítulo 2, versículo 4, que Paulo vai dizer mais adiante.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E às vezes nós nos preocupamos com o quê? Os nossos próprios interesses. Mas eu te pergunto, diante de verdades tão gloriosas como essa, como você vai reagir? Você vai permanecer priorizando seus próprios desejos, ou você vai saber diferenciar entre desejo e necessidade? Paulo, com discernimento, com amor discernente, ele escolhe ficar. E ele destaca essa convicção tão linda, que ele ficaria e seria útil para a igreja nos versículos 25 e 26. Olha aí. Mas tendo essa confiança, que confiança que Paulo tinha aqui? Que ele ficaria na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Irmãos, esse homem amava a igreja de verdade. Ele falou que iria ter com os irmãos, e ele tinha confiança nisso. Isso aqui reforça a primeira convicção dele, que ele seria solto, que ele seria liberto da prisão. Ele tinha convicção que ele iria ter com os irmãos. Ficarei e permanecerei com todos vós. Que convicção linda, né? Mas para que Paulo queria estar presente com os irmãos? Ele destaca em 3 objetivos. Olha aí, Paulo seria tão útil para a igreja, que a ida dele até os Filipenses, outra vez, iria ocasionar em benefícios maravilhosos. Olha aí o versículo de número 25. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso. Porque Paulo queria ficar em vida humana, porque ele queria ir ter com os irmãos, para o vosso proveito. Essa palavra proveito aqui é a mesma do versículo 12, que Paulo falou sobre o progresso do Evangelho, é a mesma palavra. Paulo está dizendo o seguinte: eu quero voltar, eu quero estar com vocês para o vosso progresso. Paulo está mostrando a utilidade que ele teria para poder edificar a igreja de Deus. Ele iria contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja de Deus. Então, o progresso dos irmãos seria uma realidade pela ida de Paulo. Mas segundo objetivo, e gozo da fé. Quando Paulo diz aí, eu quero ir até vocês para o vosso progresso e gozo da fé, é a alegria que os irmãos teriam, meus irmãos, em recepcionar Paulo. Os irmãos que ajudavam Paulo financeiramente, os irmãos que oravam sem cessar por Paulo, agora receberia o seu mestre, o seu apóstolo, e eles teriam a alegria da fé, assim como Paulo, que mesmo preso, Paulo não reclamava, Paulo não murmurava, Paulo ele estava alegre. Como vimos no domingo, ele se alegrava até com as pessoas que pregavam para pirraçar ele. O pessoal querendo pirraçar Paulo, desculpa a minha simplicidade nessa expressão, mas Paulo não estava nem aí, importante que Cristo seja pregado. Ele estava alegre. Então Paulo queria que os irmãos também vivessem uma vida de alegria na presença de Deus, a alegria da fé. Mas qual foi o terceiro objetivo de Paulo? Versículo 26: para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus. Irmãos, no capítulo, no versículo 9, ele havia orado para que o amor dos irmãos viesse o quê? Aumentar mais. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: quando eu for até vocês, vai ser tão favorável que vocês serão motivados, vocês serão beneficiados com aumento de glória, para que a vossa glória aumente. Olha só que lindo. Paulo sabia que de fato a vida dele era um instrumento de Deus para o bem-estar da igreja, para que a vossa glória aumente por mim, Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Irmãos, por causa do horário, eu só tenho uma aplicação a fazer com base nesse texto. Paulo ele tinha uma perspectiva correta do futuro, mas o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês é acerca do nosso compromisso com a igreja de Deus. Paulo ele disse que viver a Cristo, e como ele demonstra que Jesus era a vida dele, servir na sua igreja. Eu quero fazer outra pergunta para você nessa noite. Você fará algo para contribuir para o bem-estar da igreja? Ou você vai continuar mantendo os seus interesses pessoais?
Paulo estava preso, preferia partir e estar com Jesus, que seria incomparavelmente melhor. Mas por causa dos irmãos, por amor aos irmãos, Paulo ele quis ficar em vida. Ele sairia da prisão, iria ter com os irmãos filipenses, para que os irmãos viessem ser abençoados para o vosso proveito, o gozo da fé, o aumento da glória. E você? Qual o seu compromisso, o seu nível de compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Você vai continuar priorizando seus interesses? Ou você vai aprender com Paulo a amar a igreja de Deus? O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tinha um compromisso tão lindo com a igreja, que ele honrava Jesus Cristo cuidando da igreja. Ouça Filipenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele engrandecia Jesus, mas ele cumpria as aflições de Jesus padecendo pela sua igreja. De fato, o homem amava o povo de Deus, o homem amava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se vocês lerem em 2 Coríntios 11:28, Paulo ele presta um relatório acerca do sofrimento que ele passou. E sabe qual foi o desfecho desse relatório? Ele diz que, e além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado com as igrejas. Ele, meus irmãos, se desgastava pela igreja de Deus. Se vocês darem uma olhada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo diz: eu também de boa vontade me gastarei e deixarei gastar por vossa alma, ainda que amando-vos seja menos amado. E Paulo está dizendo: por amor a vocês, eu me desgasto e me deixarei desgastar, ainda que amando mais seja menos amado. Paulo amava a igreja, Paulo tinha um compromisso com a igreja. Se vocês derem uma lida em 2 Timóteo 2:10, ele vai dizer o seguinte: porque tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Vocês perceberam? Tudo sofro. Será que nós poderíamos falar uma coisa dessa, irmãos? Podemos falar uma coisa dessa? Que tudo nós sofremos por causa da igreja? Eu não sei qual o nível de compromisso que você tem levado para a igreja local especificamente, mas que seu itinerário mude. Contribua, coopere da maneira que Deus tem te dado graça, capacidade. Contribua para o bem da igreja. Se você realmente pode declarar como Paulo, viver Cristo, você não pode depreciar a sua igreja. Aquele que honra o cabeça, honra o corpo, que é a igreja. Então, se você não tem compromisso com a igreja, passa a ter compromisso com a igreja. Contribua de acordo com os dons que Deus te deu. Participe, interceda, contribua, coopere com o Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe para a sua glória. Amém.